Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Eu sou o pastor Beto Padilha e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus para aprender do Senhor, alimentar a nossa alma. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 22 em diante, diz assim: E os anjos que estavam com Abraão foram até Sodoma. Porém Abraão ainda permaneceu em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Porventura destruirás em Sodoma o justo juntamente com o ímpio? É possível que exista ali 50 justos? Tu destruirás a cidade, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti, Senhor, agir desta maneira, que o justo seja morto com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, que o juiz de toda a terra haja justamente, poupando a cidade. E o Senhor disse: Se eu achar 50 justos em Sodoma, eu pouparei todo aquele lugar por causa deles. E Abraão respondeu, dizendo: Eis que me atrevi a falar a meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Talvez faltem 5 para 50 justos. Tu destruirás toda a cidade por causa dos 5? E o Senhor disse a Abraão: Não destruirei, se encontrar na cidade 45 justos. E ele falou mais e disse: E se encontrar lá somente 40? O Senhor disse: Eu não trarei destruição por causa dos 40. E ele disse: Não se encolerize, meu Senhor, se eu falar mais. E se o Senhor encontrar somente 30? E o Senhor respondeu: Não haverá destruição lá, se eu encontrar 30 justos naquele lugar. E ele disse: Eis que me encorajei a falar a meu Senhor, talvez encontre ali somente 20. E ele respondeu-lhe: Eu não destruirei por causa dos 20. E ele disse: Não se encolerize, ó Senhor, porque só falarei mais uma vez. E se encontrar ali somente 10 justos? E ele disse: Eu, Senhor, não destruirei, se eu encontrar ali 10 justos. E o Senhor se retirou, quando acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Alguns dias atrás postei um vídeo sobre Abraão indo em resgate de Ló, humanamente. E eu dei como tema aquela mensagem que quem ama não se faz de indiferente. Mas naquela situação, naquela mensagem, falamos também que poderíamos fazer muitas coisas por quem amamos, inclusive orar. Mas aqui nesse texto nós temos um exemplo
de oração intercessória, insistente e persistente. Abraão sabe que Sodoma é má, e ele não quer o seu sobrinho, a sua família destruída com aquela cidade, e ele começa a interceder, e ele fala para o Senhor: Senhor, o Senhor é tão justo, o Senhor não vai destruir o justo junto com o ímpio, e se tiver ali 50 pessoas que servem ao Senhor, 50 pessoas que buscam o bem, 50 pessoas que te temem. E o Senhor diz para ele que eu não vou destruir. Só que ele não tem confiança naquilo que ele está pedindo, porque as notícias de Sodoma são ruins, e ele sabe que o seu sobrinho é temente ao Senhor, mas ele abaixa aquele número para 45, 40, 30, 20, 10, ao ponto que Deus diz: olha, se eu achar 10 eu não destruo. Parece que é fácil, parece que seria fácil. Olhe bem, resta a Abraão agora esperar, porque os anjos de Deus já foram para Sodoma. Os anjos de Deus já foram para Sodoma, e não cabe a ele fazer mais nada. Existem coisas que podemos fazer, mas existem coisas que estão na mão do Senhor. E quando nós oramos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E a oração intercessória, ela precisa fazer parte da nossa vida. Porque o Senhor diz na sua palavra: orai uns pelos outros para que sareis. Orai pelas autoridades constituídas. Orai pelos doentes, pelos fracos. Mas só faz isso quem está movido pelo amor. E eu olho para a palavra de Deus e eu vejo aqui em São João 17. Se você tiver um tempo, dê uma boa lida em São João 17. Você vai encontrar aqui a oração intercessória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ora pelos seus discípulos. O Senhor Jesus ora por aqueles que vão receber o Evangelho e vão viver o Evangelho e sofrer pelo Evangelho. E o Senhor pede que o Senhor não os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor pede que eles sejam santificados através da palavra. E eu louvo a Deus, porque a palavra é que santifica, a palavra é que purifica. Mas no versículo 19 do capítulo 17 de São João, Jesus diz assim: por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Sabe, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e viveu foi para que nós não entrássemos em condenação, para que nós não fôssemos desgraçadamente destruídos pelo pecado. E eu ainda olhando para a palavra de Deus, eu vejo o apóstolo São Paulo dizendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5,
dizendo aos irmãos de Tessalônica: admoesteis os desordenados, encorajeis o abatido, ajudeis os fracos, sejais longânimes para com todos, vede que ninguém dê mal por mal, mas persigam sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Se alegrem sempre e orem sem cessar. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. E agora a gente volta no texto lá. Abraão passou uma tarde com o Senhor e com os anjos. Foi um regozijo só, da sombra daquela árvore. Aquele cordeiro assado, aqueles bolos, a coalhada, o leite. Lembra do vídeo passado? Regozijou no Senhor. Mas depois partiu para uma oração intercessória pelo seu sobrinho e pelos habitantes de Sodoma. Então, vamos louvar o Senhor sempre, adorar o Senhor sempre, se alegrar no Senhor. Mas precisamos também, no ensino, no contexto da palavra de hoje, gastar um tempo diante do Senhor, intercedendo. Não intercedendo olhando para aquilo que é nosso. Senhor, abençoa papai, mamãe, meus filhos. Não, você tem vizinhos, você tem colegas de trabalho, você tem pessoas que passam necessidade no seu bairro. Ore pela nossa nação, ore pelo nosso presidente, ore por aqueles que estão em eminência. A oração intercessória faz parte de um projeto de Deus para a vida de todo cristão. Orai sem cessar. Amém? Não sei se você tem o hábito de orar, mas é tempo ainda de desenvolver este hábito. Amém? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui e que o Senhor nos dê graça, que possamos nos encontrar em próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude neste canal. Vamos levar a palavra de Deus a muitos corações. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos que estão se convertendo não estão lendo suas Bíblias, não estão orando, e isso é muito triste. Tá bom? Vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Porque na verdade, o que importa muito não é a igreja que eu frequento. O que importa, na verdade, é a igreja que eu sou. A igreja que você é. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Forte abraço.